198. Se bem entendamos, a terapia para a alma consiste em todo um processo de sensibilização do ser humano e o despertar para o meio em que vive, utilizando a ferramenta da moralização. Seria isto. Ramatiz, por mais conhecimento que se tenha acerca de um assunto, o terrícola jamais conseguiria realizar algo se estivesse sozinho. O mundo que o cerca fortalece ou abota seus mais preciosos ensinamentos, bastando que para isso esteja em plena sintonia de respeito para com o local onde se acha inserido, ou ao contrário, trate com desprezo o meio em que vive. O equilíbrio entre os mundos se dá pela capacidade de compreensão e respeito a todas as diferenças existentes no universo. Pois ninguém conseguirá estar em paz consigo mesmo se não for capaz de olhar ao seu redor com sensibilidade e respeito. E num aspecto holístico, a terapia da alma prevê tanto o aspecto interno do indivíduo, o que abrange seus potenciais e limitações, e também o externo, que lhe põe em contato com todos os seres vivos. Isto deverá lhe tornar mais sensível e comprometido com a preservação do planeta. Outra característica do homem do terceiro milênio. 199. Segundo vossos relatos, é possível formar em nossa tela mental a imagem de um planeta habitado por seres em harmonia. Estaríamos próximos deste tempo. Ramatiz, consideramos que o primeiro passo para a conquista da paz em seu pleno sentido está nas mãos do terrícola. No momento em que os mutirões existentes nos umbrais astralinos forem tomados como exemplo de encaminhamento fraterno e reconstrução do ambiente que fora depredado pela fúria humana, estará o terrícola se tornando cada vez mais próximo da paz que tanto almeja. Ser terapeuta não é uma profissão, mas um estado de espírito. Aquele que cura com as mãos ou remédios não é diferente daquele que cura com a oração ou com palavras de conforto. Mesmo porque a cura não está nos curadores. Ela está no íntimo daqueles que se permitem ser curados ou transformados pelas realidades da vida. A cura também é um estado de espírito. Ela se manifesta no momento em que o ser humano se permite passar pelo processo da doença. Pois ninguém que renega ou rejeita poderá experimentar alívio. E o alívio somente vem para aqueles que já passaram pelas fortes dores da alma. Aos que negam passar por isso, resta a angústia de uma longa espera. Pois todos, em algum tempo da humanidade, padecem das doenças. Um terapeuta não é mais do que o som do clarim que marca sua presença no alvorecer de um novo dia, provocando o despertar daqueles que se achavam adormecidos. Faz-se necessário o desenvolvimento de grandes virtudes tais como a humildade e o desprendimento, a perseverança e o comprometimento, e por fim, é necessária a tolerância para ouvir pela milionésima vez o mesmo problema, que ainda não fora solucionado. Mas ser terapeuta não é tão somente isso. É estar em movimento constante, rumo aos céus. É estar com os pés no chão para ter maior sustentabilidade diante das oscilações daqueles que necessitam. Aqueles que se colocam na condição de terapeutas, são antes de tudo terapeutizando-os prontos para aprender com aqueles que lhes trazem suas feridas e amarguras, experiências que ninguém esquece, passe o tempo que passar. 200. Com a gradual abertura para as doenças da alma e do espírito, seria este uma espécie de preparação para receber aqueles que se constituem os direitistas do Cristo. Ramatiz, em breve estes direitistas serão reconhecidos dentre vós, não apenas pela imensa vontade em reconstruir o planeta, mas também pela necessidade dos trabalhos de ordem espiritual e terapêutica. Constituem indivíduos que necessitam de alguns ajustes psíquicos, baseados nas novas modalidades terapêuticas que haverão de surgir em breve, e mantém, junto com cada terrícola, a missão da reconstrução planetária. 201. O que entendeis vós por direitistas do Cristo? Ramatiz, direitistas do Cristo são todos aqueles que já receberam ou que deverão receber a oportunidade de permanência neste planeta, ainda que estejam em razoável condição de atraso moral, mas que,
segundo as orientações do alto, ainda mantenham em seu interior o potencial latente do amor, ao contrário de outros irmãos, cujas capacidades de reconhecerem o amor dentro de si, acabaram por se perder. Estes últimos levarão um bom tempo até que redescubram sua natureza divina e, por conseguinte, retomem o caminho da evolução. 202. Algumas religiões tratam como direitistas apenas alguns poucos escolhidos por Jesus tão logo se processe o juízo final. Qual a vossa opinião acerca do assunto? Ramatiz. Estão corretas as religiões ao observarem que os direitistas serão escolhidos após o processo de juízo final. Entretanto, ele não se dará nos moldes divulgados pelas religiões cristãs. Ao contrário disto, não é Jesus quem escolhe, mas os próprios direitistas, segundo as condições morais que possuem. Caso contrário, Jesus poderia escolher a todos, ou mesmo decidir por apenas alguns daqueles que lhe parecessem bons, muito embora tal situação nos seja inimaginável. Vivemos um momento em que o juízo final está em pleno processo de execução. Não ocorrendo as famosas ressurreições por parte daqueles que estavam em seus túmulos apenas a esperar o chamado do Cristo, é chegado o momento em que toda a humanidade terrícola foi posta diante de um espelho para que melhor identifique sua imagem, seus gestos e tendências, e sua verdadeira realidade. O mais curioso é que nas escrituras bíblicas, o juízo final é retratado como um grande julgamento visto pelos olhos da humanidade com grande pavor. É fato que o pavor existe, especialmente quando nossas verdades mais ocultas, aquelas as quais possuímos certo receio que os outros descubram, venham à tona mostrando quem somos, contrariando a imagem que fazemos para os outros, juntamente com a imagem que cultivamos para nós mesmos. Mas somente uma humanidade despojada de suas máscaras terá consciência do que realmente se trata o juízo final. Conforme ocorre em todos os mundos habitados, o processo de conscientização funciona como um dia que está por amanhecer. No início, a escuridão noturna cede espaço à madrugada, e no seu final, os primeiros sinais do amanhecer permitem que todas as coisas não perceptíveis sejam constatadas em sua mais completa realidade. E na medida em que a luz se torna cada vez mais forte, não é mais possível esconder coisa alguma perante a clareza e lucidez promovidas pela existência da luz. Isto é o juízo final. Quando a luz divina atinge todos os lugares, cede espaço à verdade e dissipa todas as ilusões. Com dissipadas ilusões, verte o sofrimento em seu grau mais intenso. Por isso, muitos irmãos prendem-se às ilusões, por temerem a verdade. E temendo a verdade, temem a Deus. Mas no fundo, temem a si próprios, temem olhar para o grande espelho da vida que reflete absolutamente todos os segredos mais bem guardados. Por sua vez, estes segredos não devem permanecer escondidos. Eles nos fazem pensar que somos criaturas ricas por contê-los. E quando a luz aparece, descobrimos que nosso maior patrimônio não consiste naquilo que temos, mas naquilo que realmente somos. É neste momento que nosso verdadeiro patrimônio, aquele de caráter imorredouro, imperecível, nos fará perceber qual distância estamos em relação aos caminhos que levam ao Pai. Com a descoberta exata dessa distância, saberemos o grau de esforço bem como as experiências necessárias ao nosso crescimento espiritual até alcançarmos nossos objetivos siderais. 203. Dissestes, noutra oportunidade, que há muitos direitistas do Cristo nas regiões umbralinas. E também pensávamos que tais regiões abrigavam criaturas malévolas. Como se daria o processo de seleção nestas regiões? Ramatiz, conforme vossas religiões ensinam, somente os bons e os puros haverão de habitar o reino dos céus. Entretanto, não está claro para o terrícola que venha a ser bom e puro. Pois a bondade foi deturpada pela conveniência e raramente se vê um indivíduo que presta algum tipo de auxílio sem esperar pela retribuição. E a pureza,
que antes era um atributo do coração, transferiu-se para as feições do rosto. Logo, um indivíduo com cara de anjo é mais bem aceito como puro do que outro que, agindo em nome da verdade, causa o verdadeiro mal-estar entre as pessoas. Vosso orbe possui semelhanças por todos os lados. Não é porque moram no inferno estas criaturas, que sejam desprovidas de pensamentos e atitudes nobres, da mesma forma que em vossa sociedade, nem sempre aqueles que aparentam serem bons, o são de fato. Por isso, um trabalho de resgate espiritual é realizado em suas minúcias e a lei dos homens não é a mesma lei aplicada pelos socorristas. Caso fosse aplicada, também seria sumária, especialmente quando é necessário olharmos para as reincidências reencarnatórias ou o caminho pelo qual determinado irmão seguiu, e que o fez chegar até ali, nos umbrais. 204. Uma vez que os direitistas se escolhem, quais seriam os requisitos necessários para que atinjam tal promoção? Ramatiz, a característica mais importante, sem a qual não seria possível se tornar um direitista, constitui as condições perispírito vibracionais. E uma vez que as condições vibracionais estejam em conformidade com o planeta, tudo se torna absolutamente mais fácil, desde que haja boa vontade por parte destes irmãos no tocante ao recomeço de sua caminhada evolutiva. 205. Seria possível nos explicar um pouco mais sobre estas condições vibracionais? Ramatiz, há irmãos cujas condições vibratórias os impedem da participação na ciranda reencarnatória. Pois o planeta Terra possui determinado padrão vibracional. Este padrão vibracional permite que todos aqueles que encontram entre um extremo e outro, porém dentro de uma compatibilidade vibratória, consigam permanecer em vosso orbe, participando simultaneamente de certas atividades existentes nos mais variados planos. Estas atividades consistem naquelas que permitem ao indivíduo deslocar-se por desdobramento até educandários e hospitais astralinos, ou mesmo frequentar determinadas regiões dos umbrais, seja na condição de socorrista ou por algum apego. Uma vez que se perca a compatibilidade vibratória para com o planeta, não somente a reencarnação torna-se impossível, como também os veículos pelos quais o espírito se manifesta, e que foram construídos a partir das energias telúricas da Terra, não mais funcionarão adequadamente, o que coloca estes irmãos em estática, impedidos de qualquer manifestação, exceto aquela de caráter íntimo. É como se pudessem pensar e sentir, porém, seus pensamentos e sentimentos já não são capazes de ganhar forma ou serem percebidos pelas demais pessoas. Tal situação os coloca no mais completo isolamento. Mas também há aqueles irmãos cuja compatibilidade lhes permite estar em conformidade com os padrões terrícolas, mesmo se encontrando na situação mais desoladora. E com eles dividireis os próximos séculos neste maravilhoso planeta cuja promoção sideral lhe designará o posto de hospital-escola. Fim.